Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Continuando as resoluções das questões de 2024 dos vestibulares mais concorridos, chegamos agora à prova da Unesp, Unesp 2024. Começarei pelas questões de Química, mas gerarei um próximo vídeo para as questões de Física. Para isso, eu peço a você então que se inscreva no canal, que dê like se gostar desta resolução e comente, faça perguntas, interaja. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para responder as suas dúvidas. Dê engajamento ao canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, avise-os sobre essa resolução, faça com que esse canal tome proporções cada vez maiores. É de grande trabalho fazer essa resolução, faço tudo sozinho. Gostaria muito de poder contar com a tua ajuda. Vamos às questões. Questão 69. O exame de diagnóstico por imagem, denominada PET scan, sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor de pósitrons o radionuclídeo flúor 18. Ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma-se no isótopo de oxigênio 18, cujo número de prótons e o número de nêutrons são iguais a quanto? Era uma questão, na verdade, que estava disfarçada. Ela, no primeiro momento, parecia uma questão de radioatividade, mas lá no finalzinho ela se torna uma questão de atomística. Ele quer saber detalhes sobre o átomo de oxigênio. Vem comigo, por favor. Para não deixá-los descontentes, vou escrever a reação completa. Ele diz que o flúor 18, radioativo, né? Ou pelo menos um radionuclídeo, né? Emite um pósitron e vai a oxigênio, tá lá, ó, oxigênio 18, mais a emissão de um pósitron. Eita, professor, entendi. Bom, você sabe que toda prova da Unesp, lá no final da prova, você tem a tabela periódica. Você podia consultar os números atômicos desses elementos. E você chegaria facilmente que o flúor tem número atômico 9 e o oxigênio tem número atômico 8. Está lá na sua tabela periódica, dado pela prova. Professor, mas tinha outro jeito? Normalmente o oxigênio, o flúor, esses caras são muito utilizados no dia a dia. A gente acaba por lembrar. E tem um detalhe importante aqui, né? A gente sabe que na radioatividade, a soma das massas tem que ser conservada e a soma dos prótons também tem que ser conservadas. Veja, 8 mais 1, 9. E 18 com 0, 18. Então isso está totalmente de acordo. Olhando para o oxigênio, que era o que ele havia nos perguntado, nós temos que o oxigênio 18, 8, eu preciso me lembrar o seguinte, professor, esse indivíduo que está aparecendo aqui em cima é o quê? Esse indivíduo que aparece aqui em cima é o número de massa atômica. Professor, o que é número de massa atômica mesmo? É o número de portadores de massa, de prótons mais nêutrons. E esse indivíduo que aparece aqui embaixo é o chamado número atômico. Ele representa para a gente o número de prótons que esse indivíduo tem. Professor, posso pensar assim? Todo átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Claro. Só de olhar aqui, ó, eu já sei que ele tem número atômico 8. Logo, ele tem 8 prótons. Se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons, porque ele não tinha nenhuma carga, né? Ó. Ele não era nenhum cátion, nenhum ânion, certo? Ah, entendi, professor. E se eu substituir aqui, ó, 18 da massa, né? 18 da massa é igual a 8 do prótons mais nêutrons, facilmente eu consigo chegar que 18 menos 8 vai nos dar 10 nêutrons. Pronto. Logo, nós temos 8 prótons e 10 nêutrons.
ele nos perguntava quantos prótons e quantos nêutrons, a alternativa A era a resposta desse exercício, certo? Seguindo, vamos à questão 70. Questão 70 é uma questão muito direta que você não precisava de grandes fundamentos para resolvê-la. No fundo, dá para entender como sendo uma equação ali, um exercício relacionado a gases, né? Ele fala que um produto químico sobre a forma de um aerosol transportado via aérea, portanto, empregado para lubrificar e soltar peças travadas. Ele está falando aí, né, de um desengripante. Normalmente vem em um frasquinho sobre alta pressão, né? Você aperta e ele solta via aerosol. Apresenta em sua embalagem os seguintes símbolos pictogramas, né? Pictogramas. Professor, o primeiro tem uma chama, o segundo tem um indivíduo ali mostrando ali perto do peito, pulmão, né? A via aérea, alguma coisa nesse sentido. Pois é, o que isso significa? Você tem que lembrar o seguinte, esse gás que está confinado dentro do recipiente, ele está sobre alta pressão. É o único fato que nos leva, então, a acreditar que, ao apertar, como a região de fora tem uma pressão menor, o gás vai da alta para baixa pressão. E nesse processo, é evidente, ele gasta parte da sua energia interna para transformar em energia cinética e poder se mover. Pois bem, pensando assim, para você armazenar esse recipiente, não pode ser um lugar, né, um local quente, porque se ele for quente, ele aumenta a vibração dos gases, aumenta a pressão interna, você corre o risco do recipiente não suportar. Logo, a alternativa que aparece aquecido, né, um local aquecido, A e D, já está fora. Na continuidade ele diz assim, manter longe do fogo. Óbvio, é meio que a continuidade do manter em um local não aquecido. Portanto, perto do fogo na alternativa C está fora. Perto de fontes de calor também está fora. Nos sobra aí a alternativa que diz que nós temos que mantê-lo em um local fresco, longe do fogo e em ambiente ventilado. Professor, por que ambiente ventilado? Porque caso tenha vazamento, ele faz mal à saúde, está ali a representação da figurinha. O vento se encarrega de levar esses elementos para longe dali. Portanto, a alternativa E era o gabarito para a questão 70. Né? Veja que rapidinho conseguimos resolver esse problema. Chegamos então à questão 71. Questão 71 que nos diz assim, o sistema de lítio-óxido manganês é o exemplo mais representativo das pilhas primárias, de uso único de lítio. Né? Essas pilhas empregam eletrólitos dissolvidos em solventes não aquosos em recipientes selados. O processo de descarga dessa pilha envolve a seguinte reação. Ele deu ali, né, a reação do lítio reagindo com o óxido, formando lá, né, o óxido de lítio. Essa pilha fornece uma diferença de potencial, uma voltagem em torno de 3 volts. A temperatura ambiente mostra excelente desempenho a temperaturas superiores. Ela trabalha em lugares quentes, né? A grande vantagem dessa pilha, à base de lítio, é a ausência de metais pesados, reconhecidamente danosos ao meio ambiente, como o mercúrio, o cádmio e o chumbo. Porém, os perigos relativos à pilha são de outra natureza, estando relacionados ao seu descarte e reciclagem. Após a corrosão do invólucro externo, é liberado o solvente não aquoso, inflamável e tóxico. Opa, grifa isso. Ele é inflamável e tóxico. O lítio metálico não reagido, em contato com a água e a umidade do ar, desprende calor e gás inflamável, hidrogênio. Eita, professor, podendo levar à ignição do produto descartado. Pois é. Se essa pilha não reagiu por completo, ainda tem lítio lá, né? E esse lítio pode reagir com a umidade do ar, liberando gás hidrogênio, que é um combustível, e esse combustível pode tornar-se inflamável na presença de oxigênio em uma faísca, certo?
Ele então nos diz assim: por isso a presença de voltagem residual neste resíduo é um problema, pois significa que a presença de lítio metálico ainda existe. Então uma das formas de saber se a pilha terminou ou não, a vida útil dela, é verificar a potência, né? Pega um multímetro, vai lá, determina a DDP da pilha. Se ainda houver DDP, ainda há lítio, portanto ainda há riscos de inflamar. As características listadas para a pilha de lítio tornam a disposição final inadequada e até mesmo a reciclagem uma operação de risco, pela possibilidade de fogo de explosão. Perceba que a brincadeira toda ficou em volta da explosão, em volta do hidrogênio que será produzido. Para tornar a reciclagem dessa pilha mais segura, o ideal seria o seu descarregamento completo antes do descarte. Acabamos de falar sobre isso. Evitando assim, evitando o quê? Professor, o que ele está tentando evitar aí? Veja bem, vamos pensar um pouquinho aqui. Ele te forneceu a reação 4 lítios mais óxido de manganês, formando 2 óxidos de lítio mais o manganês puro, certo? Pronto. Professor, o que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar o seguinte, ó. O lítio, como metal, tem NOx 0, certo? O manganês, como metal, também tem NOx 0, por definição. Aqui nós podemos pensar assim: o oxigênio tem NOx menos 2. Como são 2, isso dá menos 4. Menos 4, como é uma molécula sem ser carga, né? Sem ter carga, sem ser um ânion, né? Sem ser um cátion ou um ânion, ela tem que ter um equilíbrio de cargas, mais 4 e menos 4. Logo, o manganês também é mais 4. Então ele vai de mais 4 a 0. Ah, entendi, professor. Professor, e esse cara aqui? Bom, esse cidadão aqui, o óxido de lítio, vem comigo, ó. Menos 2 para o oxigênio. Como são 2, isso dá menos 4. Logo, esse cidadão aqui é mais 4, né? E o lítio, então, é obrigado a ficar mais 4 aqui na brincadeira. Ah, entendi, professor. Então, ele assume aqui uma carga mais 4, exatamente. E aí, vamos comigo aqui, ó. Ele vai de 0 para mais 4, né? Ó. De 0 para mais 4, ele está perdendo elétrons. Ele perde 4 elétrons. Quem perde sofre oxidação. Se é uma oxidação, lembra da regrinha? Consoante com consoante, vogal com vogal? A oxidação ocorre no ânodo. Ah, entendi, professor. Vogal com vogal, né? Isso. E ó, o manganês de mais 4 para 0, ele reduz. Ele está ganhando elétrons. Ele recebe elétrons. Ele recebe 4 elétrons. Quem recebe 4 elétrons sofre redução. Professor, nessa sua regrinha louca aí, consoante com consoante, exato. Então isso aqui está acontecendo no cátodo. Pronto, entendi, professor. Pois bem, então o que eu tenho aqui, né? Ele perguntou para a gente quais as características listadas, né, para a pilha de lítio tornam a disposição final inadequada e até mesmo a reciclagem uma operação de risco, né? Vamos pensar um pouquinho aqui com o tio? Mas pensa um pouquinho comigo. Se esse lítio for um lítio residual, lítio na presença de água. Professor, o que acontece com o lítio na presença da água? E ele libera gás hidrogênio. Eita, professor, que esse né? Esse é o grande problema nosso. Esse hidrogênio aqui é o nosso grande problema. Ah, entendi, professor. Por isso que ele vai dar problema, né? Porque ele vai reagir com a água. Exatamente. E como que eu faço então, né? Qual que é o grande detalhe aí? Veja, o que está acontecendo com o lítio?
ele está indo de 0, nós já observamos aqui, né, ó, hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2, mais 1 com menos 2 dá menos 1, então o lítio aqui é mais 1, né? Ah, professor, está na família 1A, né, igual o sódio, por isso que ele reage igual, né? Isso. Ele está com NOx mais 1. De 0 para mais 1, ele está perdendo elétrons. Quem perde sofre oxidação. Então, o grande problema de descartar é a oxidação que o lítio sofrerá. Isso está na alternativa D de dado do exercício. Ok? Vamos então agora à questão 72, uma questão de química geral, cálculo estequiométrico, envolvia um pouquinho de gases, tinha que lembrar, né, um pouquinho das teorias de gases, misturas gasosas, então uma questão multi, né, dentro da prova de química, uma questão muito bonitinha, um dos experimentos iniciais para quem vai fazer química na universidade. Olha lá, a montagem de laboratório ilustrada na figura destina-se à coleta e à medida do volume de produto gasoso gerado numa reação química. Então ele está gotejando ácido clorídrico sobre o carbonato de cálcio sólido. Dessa reação vai se produzir o CO2 gasoso e a água, também gasosa, ambos recolhidos dentro de uma proveta invertida dentro de uma cuba d'água. Então, quando você começa a borbulhar, este gás ele vai borbulhar dentro da água, vai subir e ficar confinado dentro desse recipiente. Ele nos diz assim: um experimento envolvendo a produção de dióxido de carbono gasoso, a partir da reação entre o carbonato de cálcio sólido e uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico, o líquido empregado para a coleta do gás foi a água acidulada. Um comprimido de carbonato de cálcio foi triturado e uma porção do pó resultante foi colocado no Erlenmeyer da montagem e posta para reagir com a solução, adicionada a partir da seringa da montagem. Te mostrei a montagem, te expliquei tudo o que ele fez. É exatamente o que o texto traz. Após a reação, o produto gasoso foi coletado em um cilindro graduado e teve o seu volume determinado, sendo igual a 30 ml. Nós vamos anotar isso aí depois, já pode grifar, por favor. Sabe-se que o produto gasoso recolhido é uma mistura de dióxido de carbono e vapor de água. Ele não te deu a reação pronta, se você quiser você vai ter que escrever, né? Considerando que o experimento foi realizado sob a pressão atmosférica de 726,7 milímetros de mercúrio e que a temperatura de 27 graus Celsius, que a pressão de vapor de água a 27 graus Celsius é de 26,7 e que a constante dos gases é 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin, qual é a massa de carbonato de cálcio que reagiu? Gente, exercício lindo, maravilhoso, é só você prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, lembre-se que a constante é quem manda. A constante está em milímetros de mercúrio, portanto, a pressão também deverá estar. Ele nos disse assim, ó, vem comigo por favor. Esses dois indivíduos irão reagir para formar esses. Então, de cara, eu posso escrever assim, olha, se eu colocar ácido clorídrico para reagir com o carbonato de cálcio, formar-se-á, né, o CO2 gasoso mais a água também gasosa. Pronto. Essa é a reação. Professor, mas cadê aqui o cálcio daqui? É que na verdade, eu queria que você pensasse o seguinte, ó. Esse H+, está reagindo com esse CO3-, com esse carbonato, né? Ah, entendi, professor. Então eu preciso de 2H+, né? Para cada carbonato que é 2-. Exato. Entendi. Então, na verdade, o que está se formando aqui é o H2CO3.
é o ácido carbônico. É que esse indivíduo sofre a decomposição e forma, né, o CO2 mais água. Ah, agora eu entendi. Essa é a fase gasosa. Então aqui tem dois ácidos. Isso. Tem dois ácidos ali para reagir com a brincadeira. E aí, um cálcio 2+, com dois cloretos 2-, eu ainda tenho a produção aqui de um sólido residual que vai permanecer aqui, né? Que é o cloreto de cálcio. Eita, professor, eu entendi. É que ele não contou isso pra gente, né? Não, ele não contou, né? Na reação global ele não dá. Bom, o que ele diz é que essa parte gasosa ocupará um volume total de 30 ml. Esse foi dado no exercício, certo? Outro detalhe importante que ele nos deu aí. Ele disse que a pressão atmosférica, presta atenção onde essa brincadeira vai entrar, 726,7 milímetros de mercúrio. Tá, professor, entendi. E ele disse que a pressão de vapor d'água é de 26,7 milímetros de mercúrio. Professor, onde ele queria chegar com essas duas informaçõezinhas aí? É fácil de explicar. Meu amor, pense o seguinte. Esse frasco, ele tem uma pressão interna, formada pelos gases, e uma pressão externa. Ele só não explode porque a pressão de dentro e de fora são iguais. Nem implode pelo mesmo fato, né? Explodir é quando a pressão de dentro torna-se maior do que a de fora. Implodir é quando a pressão de fora é maior do que a de dentro. Isso não acontece. Então eu posso dizer que a pressão interna é igual à pressão externa. Internamente eu tenho a pressão de CO2 mais a pressão de água. Externamente eu tenho a pressão atmosférica. Ah, entendi, professor. Portanto, eu posso concluir que a pressão de CO2 será igual a 726,7 menos 26,7, isso dará 700 milímetros de mercúrio. Eita, professor, o que eu consigo fazer com isso? Veja bem, estamos falando de um gás, considerando este gás ideal, PV-NRT, equação de Clapeyron. Eita, professor, agora foi que eu entendi por que o senhor disse que eu precisava olhar para essa unidade. Pois é, porque esta unidade aqui, ele deu no texto para a gente, ó. Vem comigo, por favor. Ele disse que essa unidade é de 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol Kelvin. Tá, professor, e daí? O que a gente vai fazer com essa brincadeira? Bom, vamos comigo aqui, por favor. Primeiro, a pressão é 700. O volume é de 30 ml. 30 ml, 30 vezes 10 a menos 3 do litro. Número de mols de CO2 contidos lá dentro, eu não sei não. 62,3 é a constante. E a temperatura ele disse que era de 27. Galera, você está bem lembrado, né? 27 graus Celsius. Somando-se 273, chega-se aos 300 Kelvin da temperatura que está sendo realizada o experimento. Portanto, 3 vezes 10 ao quadrado. Olha o que eu vou fazer aqui. Se eu pegar esses dois zerinhos e esse 3, eu posso simplificar com esse 3 e esses dois zerinhos, certo? Eita, professor, sobrou foi o quê, hein? Sobrou aqui, ó, 10 a menos 3 com 10 dá 10 a menos 2. Então sobrou que o número de mols de CO2 é de 7 vezes 10 a menos 2, dividido por 62,3. Professor, agora é que eu quero ver. Tu vai fazer essa conta aí? Como é que é?
Olha bem, pensa comigo um pouquinho. 7 dividido por 62,3. Se fosse 63, daria 1 sobre 9, né? Ah, entendi, professor. Aqui daria 1 sobre 9? Isso. 1 sobre 9, vamos pensar assim. 1 sobre 10, né? 1 sobre 10. Esse 10 passa para cima, com 10 a menos 2, vai dar 10 a menos 3. Ah, entendi, professor. Quer dizer, então, que é como se ele tivesse 10 a menos 3 mols? Isso. Aproximadamente 10 a menos 3 mols de CO2. E agora? Agora eu faço um cálculo estequiométrico aqui, ó. Eu sei que eu produzi 1 mol, eu vou até grifar para você, ó. 1 mol de CO2, certo? E gastei para isso 1 mol de carbonato de cálcio. Então, 1 mol desse forma 1 mol desse? Aham. Ah, entendi, professor. Então, venha comigo, por favor. Ó, 1 mol de carbonato de cálcio reagiu para formar 1 mol de CO2. Professor, mas agora eu preciso, né, fazer umas transformações aí. Exato. Eu não estou entendendo direito que transformações eu vou fazer aí. Ele quer saber qual é a massa de carbonato de cálcio. Veja bem, o oxigênio, né? Vem comigo aqui. Massa molar do carbonato de cálcio. Cálcio é 40, carbono 12, mais 3 vezes 16 do oxigênio. 3 vezes 16 dá 48, com 12 dá 60, com 40 vai dar 100. Então isso aqui é igual a 100 gramas. Eita, professor, aqui 1 mol desse cara tem 100 gramas, é. 1 mol desse cidadão aqui tem 100 gramas. E ele reage com 1 mol de CO2. Mas nós acabamos de ver que, na verdade, nós temos só 10 a menos 3 mols de CO2 reagindo. Vamos ver qual é a massa produzida? Ah, ficou fácil, professor. Multiplicação em cruz aqui, ó. 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1 gramas. Pronto, essa é a produção. E essa produção aparece na alternativa C como resposta. Vamos lá agora para a questão 73, uma questão de termoquímica, uma questão que todo mundo gosta, porque é uma questão de lei de Hess, né? A única dificuldade, o único probleminha é que ele não te deu a equação pronta. As reações que você vai usar, você vai ter que montar. Ele te deu lá uma tabela com ΔH de combustão, do ácido acético, do carbono e do hidrogênio. E aí ele pergunta assim: a partir desses valores de entalpia de combustão, é possível calcular a entalpia de formação do ácido acético, que é em quilojoules por mol igual a quanto? Viu? Dá uma olhadinha lá na tabela. A tabela já está em quilojoules por mol. Então tá tudo certo. É só a gente montar as reações e ver o que é necessário. Vem comigo, por favor. Ele quer a formação do ácido acético. Professor, como que é a formação do ácido acético? Lembre-se que para se formar tem que partir dos elementos simples no estado padrão. Ah, entendi. Ácido acético C2H4O2. Então eu tenho que ter carbono. Isso. Na verdade você tem que ter 2 carbonos, né? Ó. Então 2 carbonos sólidos, né? Professor, que carbono é esse, hein? Então esse carbono, né, é a forma mais estável, né? É o carbono grafite, não é o carbono diamante, não. Depois nós temos lá H4, professor, então o hidrogênio. O hidrogênio aparece na forma de H2, gasoso. Então eu vou precisar de 2 desse indivíduo aqui. E para terminar ele diz que ainda precisa de O2. Mas O2 já é a forma estável do oxigênio, né? Ah, professor, então tá tudo certo. Já formou aqui, ó. É o C2H4O2. Pronto. Esse é o indivíduo cujo ΔH eu estou precisando calcular.
ΔH de formação no estado padrão para esse indivíduo. Mas para isso eu vou partir das entalpias de combustão. Professor, mas ele deu a entalpia de combustão completa de quem? Vamos lá ver? Vem comigo, ó. Ele deu do carbono grafite. O carbono grafite está aqui, ó. Ele aparece como reagente. Lá ele também vai aparecer como reagente. Então nós vamos copiá-lo, ó. Carbono grafite na forma de reagente. Tá, professor? É o carbono sólido, né? Ele vai reagir com oxigênio para formar o CO2. Ah, entendi, professor. Ele falou lá no texto, né, na tabela. Exato. O ΔH aqui é de menos 394 quilojoules por mol. Pronto. O próximo que eu vou precisar é do hidrogênio. Professor, ele deu na tabela também? Ele deu na tabela também. Ó, o hidrogênio está aqui. H2 gasoso. Esse cara vai reagir com oxigênio para formar água, né? Professor, mas aí eu preciso de um oxigênio apenas. Então a gente usa meio O2 para formar água. Essa é a combustão completa, né, do gás hidrogênio. E aí ele deu no texto que isso aqui libera menos 286 quilojoules por mol, né? Por mol de indivíduo que sofra combustão. E por último, ele deu a do ácido acético. Só que tem um detalhe importante. Pensa comigo. O ácido acético, ó, ficaria C2H4O2. Né? Esse ácido acético sofreria combustão completa. Combustão completa, então, na presença de oxigênio, né? Professor, vai formar o que, hein? Bom, combustão completa de hidrocarboneto vai formar CO2 mais água. Eita, professor, pois é, né? Esse CO2 na forma gasosa, essa água na forma líquida, na verdade, se houver liberação de energia, e haverá, menos 874 quilojoules por mol, você tem sérios riscos dessa água ainda virar vapor, né? Mas balanceando a equação aqui, por favor, ó, 2 carbonos, então eu tenho 2 CO2 formado, não é isso? 4 hidrogênios, eu preciso de 2 águas aqui, certo? Agora eu tenho 2 vezes 2 são 4 oxigênios. 2 vezes 1 são 2 oxigênios. Eu tenho 6 oxigênios. Professor, como é que fica o balanceamento dessa brincadeira? Bom, aqui tem 2, né? Mas eu não posso mexer com ele porque essa aqui já foi usada para o balanceamento do carbono. Então eu vou ter que mexer nesse oxigênio. Se eu já tenho 2, estão faltando 4. Como aqui tem 2, eu vou multiplicar por 2. Pronto, está feita a brincadeira. Agora, na lei de Hess, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu preciso que esse indivíduo apareça como o meu produto. E ele está aqui como o meu reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esta reação por completo, certo? E, consequentemente, eu vou inverter o sinal da minha reação. Por quê, professor? Porque se nesse sentido ela é exotérmica, no sentido contrário ela é endotérmica. Ah, entendi. Vou fazer para você aqui, ó, 2 CO2 mais 2 águas gerando C2H4O2 mais 2 oxigênios. Pronto. Professor, e aí o ΔH passa a ser 874 quilojoules por mol. Pronto. Vamos somar as reações?
Lembrando que nós vamos somar a parte química e, consequentemente, a parte energética, né? Ah, professor, aí que está o segredo, né? Pois é. Agora, vem comigo, por favor. Para esta reação, eu preciso de 2 carbonos, então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Professor, o que afeta? Afeta que eu vou ter que usar 2 energias, né? Ah, entendi. Então aqui no total o senhor vai usar menos 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. Vão 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Eu vou usar 788 quilojoules aqui, né? Ah, professor, compreendi teu raciocínio. Pois bem, continuemos. Dessa segunda reação, eu também preciso de 2 hidrogênios. Então aqui também vai ter que multiplicar por 2, hein? Pois é. E se eu tiver que multiplicar por 2 aqui também, aí vai ficar menos 2 vezes 6, 12, vão 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17, vão 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Deu 572 quilojoules. Eita, professor. E aqui eu tenho 1 mol apenas desse indivíduo. Eu tenho 1 mol apenas desse indivíduo, tá tudo certo. Eu não preciso multiplicar. Agora vamos somar as reações então. Ó, aqui ficamos. Eu multipliquei essa reação por 2. Então aqui ficou 2, 2 e 2, certo? Ah, entendi, professor. Aqui eu também multipliquei por 2, então ficou 2, aqui ficou 1 e aqui ficou 2, certo? Porque 2 vezes meio é 1. Muito bem. Essa não precisou multiplicar. Professor, por que você fez isso? Porque, ó, 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui eu teria 3 oxigênios como reagente, mas eu tenho 2 como produto, então eu cancelo esses 2 do produto. Com 2 do reagente, vai sobrar 1 oxigênio só aqui, né? Ah, entendi, professor. Vai sobrar 1 oxigênio, isso. Pois bem, e que mais? Bom, 2 hidrogênios, tá aqui, pronto. Professor, e essa última reação aqui, como é que fica, né? Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho 2 águas aqui, com 2 águas aqui, cancelou também. 2 CO2 daqui com 2 CO2 daqui também cancelou. Caramba, professor, então sobrou só isso aqui? Exatamente, né? E do outro lado? Bom, do outro lado esse indivíduo eu não consegui cancelar com ninguém. É o C2H4O2, né? Ainda bem, porque era ele que eu estava querendo ao final das contas, né? Eita, professor, que aí agora ficou, foi bonito, hein? O nosso ΔH, então, de formação será, na verdade, a somatória dessa brincadeira toda. Entendi. Então vai ficar como aqui, professor? Vai ficar a somatória de todos os ΔHs das reações acima. Vamos subir um pouquinho aqui. Tá, professor, então faz aí para mim. Então vamos lá, ó. ΔH de formação será igual, né? Eu tenho 874 mais, vou abrir um parênteses aqui, ó, menos 788 com menos 572. Isso aqui, vamos fazer essa continha. 8 com 2, 10 ou 1. 8 com 7, 15, mais 1, 16, vão 1. 5 mais 1, 6. 6 com 7 vai dar 13. Dá menos 1360, certo? Eu tenho que somar aos 874. Professor, como é que faz? Vai ali no cantinho da sabedoria rapidinho. 1360, 874. Vamos fazer a conta rapidinho? 4 para 10, 6, desce 1. 8 para 16 vai dar 8, desce 1.
9 para 13, isso vai dar 4. Como a parte negativa é maior, então isso aqui vai dar menos 486 quilojoules por mol de formação. A alternativa A é o gabarito para esse exercício, certo? Vamos agora então à questão Q74, uma questão que fala sobre produto de solubilidade. Ele deu que a água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada de cal hidratado, né, que é o hidróxido de cálcio, e a concentração dessa solução saturada a 20 graus é de 1,7 gramas por litro. Ele diz assim: a partir desses dados, estima-se que o valor da constante do produto de solubilidade, o KPS, nessa temperatura é aproximadamente de quanto? Espera aí um pouquinho, vem com o tio aqui. Primeira coisa, vamos calcular a massa molar do hidróxido de cálcio, né? Que ele deu para a gente no texto. Ah, entendi, professor. Então, primeiro de tudo é calcular a massa molar do hidróxido de cálcio. Isso. Vem com o tio aqui que é fácil. Ó, cálcio é 40, certo? Mas, vamos pensar aqui comigo, serão 2 vezes o oxigênio, que é 16, mais o hidrogênio, que é 1. Isso dá 17, né? Ah, entendi, professor. Aonde o senhor buscou isso? Está lá na tabela periódica, você já sabe, né? Então isso aqui vai dar 17, 2 vezes 17 dá 34, 34 com os 40 vai dar 74 gramas por mol. Ah, entendi, professor. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Bom, eu posso pensar no cálculo da solubilidade, porque ele diz que tinha 1,7 gramas por litro. Então vamos pensar da seguinte forma: 1 mol de hidróxido de cálcio equivale a 74 gramas. E o 1,7 gramas que ele falou que tinha, né, em 1 litro corresponde a quantos mols? Bom, eu não sou nem louco de fazer essa conta. Eu só vou deixar indicado, ó. 1 vezes 1,7 dá 1,7. Dividido por 74 vezes N. 74 está multiplicando, passa dividindo. Deixa indicado aí, né? Ah, entendi, professor. O senhor não quer fazer essa continha, não? Não, por enquanto eu acho que não precisa, não. Esse é o número de mols que eu tenho produzido. Tá. Professor, mas e aí? E esse tal desse KPS? Bom, o KPS eu tenho que entender o seguinte. O hidróxido de cálcio, quando se solubiliza, ele vai a cálcio 2 mais 2 hidroxilas, né? Ah, professor, estou entendendo, né? Esse cara aqui é um sólido, não é isso? E esses dois aqui ficam em meios aquosos, porque eles estão solubilizados. Exatamente. A constante de solubilidade, o KPS, na verdade é uma constante de equilíbrio que nós temos ali, né? Esse cidadão forma esse, assim como esse pode voltar e formar esse. No entanto, como esse cara aqui é um sólido, ele tem uma concentração constante. Então eu preciso me lembrar o seguinte: na hora de escrever a constante de equilíbrio, lembra? É o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Mas como a concentração do reagente é constante, essa constante entra dentro da própria constante, eu não preciso levar em consideração. Então vai ficar concentração de cálcio 2+, vezes a concentração da hidroxila elevado ao quadrado. Ah, entendi, professor. Então o KPS será igual a 1,7 dividido por 74. Ficamos então 1,7 dividido por 74, 2 vezes, né, porque tem um 2 aqui, 1,7 sobre 74, tudo isso elevado ao quadrado. Professor, tem um jeitinho mais fácil de pensar? Tem. Uma solubilidade dessa produz uma solubilidade dessa que produz 2 dessas. Então vai ficar S vezes 2S ao quadrado. Professor?
2 ao quadrado é 4. S ao quadrado é S quadrado, vezes S dá S ao cubo. Entendi. Então agora eu posso fazer o seguinte, né? Ó. O KPS é igual a 4 vezes aquele cidadão que o senhor não quis resolver antes. 1,7 dividido por 74, tudo isso elevado ao cubo. Pronto. Eita, professor, agora não tem escape não, né? Agora não tem não. Vamos pensar assim, ó. Se aqui fosse 17 com 17 dá 34. 34 com 34 deu 68. Ó, nós estamos se aproximando desse cara. Vamos pensar um pouquinho. 1,7. Se fosse 17, eu poderia pensar assim. O dobro de 17 é 34. O dobro de 34 é 68. Então já são 4 vezes maior. Mas 68 eu ainda não cheguei no 74. Certo? Se eu pegar mais um 17, 68 com mais 17. Ah, professor, aí vai passar um pouquinho de 74, né? Mas é aproximadamente, então, 5 vezes maior. Nós estamos fazendo aproximado, isso não importa, não precisa ficar se matando. Entendi, professor. Mas aí tem um detalhe, era 1,7, não 17. Então aqui dá aproximadamente 50, né? Entendi. Então vai ficar 4 vezes 1 dividido por... Agora aqui que está o lance, né? Ó, 5 ao cubo. 5 ao cubo eu posso escrever 5 vezes 5 ao quadrado. E o 10 eu ponho 10 à terceira. Né? O 10 do 50 à terceira. Professor, onde você quer chegar? Eu quero chegar à seguinte conclusão. 4 dividido por 5, 4 quintos. 4 quintos, se fosse 40 por 5, daria 0,8. Não é isso? Ah, entendi, professor. 0,8 vezes 1 dividido por 5 ao quadrado é 25. E esse 10 à terceira passa para cima 10 a menos 3. Eita, professor, o senhor está querendo facilitar ou está querendo dificultar? Você podia fazer a conta na raça, mas eu estou querendo ganhar tempo para você. Eu vou deixar escrito aqui, ó, 8 sobre 25 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 8 não é 24? Então você concorda que esse cara é aproximadamente 3 vezes maior do que este? Sim, professor, 1/3. 1/3 é 0,33, não é isso? Ah, entendi. Se é 0,33, então eu posso escrever que o KPS 0,33 vai ser aproximadamente 3,3 vezes 10 a menos 5. Tá. Para um pouquinho, vai lá, olha para as alternativas. 3,3 vezes 10 a menos 5, mais próxima a alternativa E, 5 vezes 10 a menos 5. Lógico, nós fizemos uma série de aproximações aqui, chegamos ao valor mais próximo possível. Quero que você entenda que não precisa ficar se matando fazendo conta. O importante é ir aproximando, é ir brincando com os números. A alternativa E era a nossa resposta para esse exercício. E agora chegamos aí à última questão de química, questão 75, uma questão de química orgânica. Ele deu um texto para a gente preencher. Eu quero que tu perceba o seguinte: na transformação desse ácido pirúvico, o hidrogênio vai, né, reagir ali com o grupo C-O. Né? Esse grupo C-O, um grupo do tipo carbonila, né, ele está ligado num carbono que ele é oticamente inativo. Por que inativo, professor? Inativo opticamente falando, né? Ele tem um C-O, pronto, já matou. 2 ligações são com oxigênio, então não tem como as 4 serem diferentes, não tem como ser opticamente ativo. No entanto, ele se transforma no ácido lático, que é opticamente ativo. Olha esse carbono que eu estou grifando para você. Ele está ligado a um metil, ele está ligado a uma hidroxila, está ligado a um hidrogênio, que está faltando a representação ali, e está faltando um ácido, né, e tem a representação de um ácido carboxílico ali na ponta.
Ah, entendi. Então tem 4 ligantes, isso. 4 ligantes diferentes faz dele um carbono quiral. Logo faz ele ser isomericamente ativo, né? Ele é um isômero ótico. Ah, eu entendi. E esse, né, C-O, esse grupo carbonila, está sofrendo uma redução. Ele está reduzindo, né, a oxidação dele, indo para um grupo hidroxila. Entendi, professor. Então, no preenchimento ficamos como? Bom, primeiro, o ácido pirúvico em ácido lático ocorre uma redução. Já eliminamos assim a alternativa D e E. Do grupo carbonila, né? Que nesse caso, né, é de um composto opticamente inativo, ele não opera, né, opticamente falando, formando um opticamente ativo. Portanto, a alternativa B de bola era a nossa resposta, ok? Meus amores, eu queria agradecer a tua companhia, espero que você tenha ido bem nessa prova. Essa prova da Unesp foi uma prova bastante ampla, uma gama muito grande de conceitos e conteúdos, questões de níveis fáceis, médios e difíceis, tendendo um pouquinho mais para médios e difíceis, devido ao alto número de cálculos que a gente teve que fazer, principalmente aí nas últimas questões. Uma questão conteudista de orgânica, tinha que saber, tinha que entender de isomeria, tinha que entender de oxidação, né? Então uma prova bastante ampla, uma prova muito bem escrita, mas eu continuo mantendo a minha postura, né? Em eu sendo um unespiano, não daria para ser diferente. A prova da Unesp é uma prova muito linda, é uma prova muito bem escrita, é uma prova orgânica, é uma prova saudável. Ela não te pede nada que não tenha visto em sala de aula. Ela não inventa textos mirabolantes para você extrair as coisas. Está tudo ali muito explícito. O que pegou um pouquinho esse ano foram os cálculos um pouquinho mais rebuscados, mas a prova estava muito bem escrita. Vou te pedir, meu querido, mais uma vez, dê engajamento a este canal. Por favor, se inscreva. E o mais importante, comente, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Eu preciso de engajamento para continuar fazendo os vídeos para você. Eu faço sozinho, eu filmo, eu edito e eu subo os vídeos para o YouTube. Sem essa série de engajamentos, começa a ficar bastante complexo. Eu te vejo na próxima, na resolução de física da Unesp deste ano ainda. Grande abraço e até mais.